Bom, o próximo assunto é o fecho de um conjunto. Então a gente tem um conjunto B, um ponto A. A gente já falou sobre o interior de B, agora eu queria falar sobre o fecho de B, né? Dizer que esse ponto A, que pode ou não estar em B, dizer que ele está no fecho do conjunto B. Eu estou imaginando aqui, só nesse exemplo, que A não está em B, né? Que ele está ali na bordinha de B, coisa que a gente também pode definir topologicamente, mas só assim, intuitivamente ele está aqui nesse bordo, né? Mas poderia o A estar lá dentro de B e tal. Eu quero saber o que significa A estar no fecho de B. E eu quero que isso represente o seguinte: A está próximo de B, tão próximo quanto você queira. Tem gente que vai gostar de dizer infinitamente próximo de B, né? E o que significa A estar próximo de B? Talvez B está próximo de A, né? Então, porque apesar dessa simetria, né? Se eu estou próximo de você e você está próximo de mim, quando a gente for falar de topologia geral, cada ponto tem o seu sistema de vizinhanças, né? Então esse ponto pode achar que aquele ali está próximo, mas aquele ponto pode achar que esse aqui está distante, né? Mas de qualquer forma, vamos pensar assim, tem o ponto A e eu quero saber se esse conjunto B está grudado no conjunto A. O que significa estar grudado? Ora, você escolhe uma vizinhança. Você escolhe uma vizinhança desenhando. Você pegou uma vizinhança de A. Por enquanto, para a gente, é um conjunto que contém uma bola centrada em A. Mas no futuro vai ser a mesma coisa, certo? Com vizinhanças. Então, vizinhança não vai ser definido como um conjunto que contém uma bola. E estar próximo vai significar o quê? Para qualquer vizinhança que você pegue, essa vizinhança vai conter pontos de B. Essa vizinhança vai ter interseção com B, né? Se você pegar um ponto aqui longe, uma vizinhança desse ponto não tem interseção com B, né? Esse ponto A, mesmo que ele não esteja em B, como ele está nesse bordinho, né? Qualquer bola que você pega ali em volta de A, tem gente próxima, né? Se você pensar em termos do epsilon, significa, ó, tem pontos de B que estão uma distância menor do que epsilon de A. Para qualquer epsilon, ou seja, né, esses pontos, eles convergem para A e tal, mas a gente vai dizer, esse conjunto B, ele está grudado em A. Na verdade, nem é isso que a gente vai dizer. A gente vai dizer que A pertence ao fecho de B. Então, é isso que a gente está definindo. O que é o fecho do conjunto B, né? São todos os pontos, tais que se você tomar uma vizinhança qualquer desse ponto, toda vizinhança de A, se ela intercepta o conjunto B, a gente vai dizer que A está no fecho de B, né? Se A estivesse longe, né, fora do fecho, longe de B, ia ter uma vizinhança de A, e essa vizinhança não ia interceptar o conjunto B, né? Claro que A vai ter vizinhanças que interceptam o conjunto B, não tem problema nenhum. A está no fecho quando todas elas interceptam, né? Por exemplo, o espaço todo, o X todo, é uma vizinhança de A que intercepta B, porque B é um subconjunto de X, né? Se você pegar uma vizinhança qualquer de um ponto e acrescentar o conjunto B, você aumentou o conjunto. Ele, então, é uma vizinhança que intercepta B, ele contém B, né? Então, algumas vizinhanças, sim, interceptam o conjunto B, não tem problema nenhum, a menos que B seja vazio, né? Sempre vai ter uma vizinhança que intercepta o B. A está no fecho quando todas elas interceptam B. De novo, tem aquela coisa, por menor que ela seja, né? Porque um ponto longe de B é porque vai ter uma vizinhança pequenininha que não intercepta B, certo? Essa é a noção de fecho. Eu quero
Só mostrar uma notação um pouquinho diferente aqui. Queria falar desse cara aqui, ó. Pega as vizinhanças de A e restringe a B. Como assim? Esse carinha aqui, ó. Pega as vizinhanças de A, faz a interseção com B. Certo? Isso dá uma família de conjuntos, né? Uma nova família de conjuntos. A gente vai dizer que A pertence ao fecho de B quando isso aqui acontecer. O vazio não pertence a esse conjunto. Quer dizer, se você fizer a interseção com todas as vizinhanças, se alguma delas der vazio, é porque A não está no fecho. Se nenhuma delas der vazio, é porque A está no fecho. Né? Certo? Esse aqui é um jeito bem esquisito, diferente de falar sobre o fecho, né? Bom, o fecho tem propriedades, como tinha o interior, são parecidas. Eu não vou demonstrar agora, porque a gente vai fazer isso tudo de novo daqui a pouco, mas eu vou listar. Propriedades do fecho. É um pouco parecido com o interior, né? A primeira propriedade, mais fácil de todas elas, é essa aqui. Qualquer conjunto está contido no seu fecho, né? Claro, porque a vizinhança de um ponto contém esse ponto. Qualquer vizinhança de um ponto contém esse ponto, né? Então, se você pegar um ponto em B, as vizinhanças de B contêm esse ponto, que é o ponto de B. Deixa eu escrever que fica melhor. Para qualquer ponto de B, esse Bzinho, se você pegar uma vizinhança dele, as vizinhanças são os conjuntos que contêm uma bola, né? E a distância de B até ele mesmo é zero. Então, toda bola centrada em B contém o próprio B, né? Então, B não só pertence, Bzinho não só pertence ao Bzão, como ele pertence à vizinhança também. Ele está na interseção, né? Isso, em particular, implica que essa interseção não é vazia. Então, peguei uma vizinhança qualquer do Bzinho e ela intercepta o Bzão. Significa, então, que ela está no fecho de Bzão, né? Essa é a propriedade 1. A propriedade 2, ela também é bastante simples, né? Se você pegar um ponto aqui no fecho, significa que toda vizinhança desse ponto intercepta o B. Ora, mas se ela intercepta o B, ela intercepta o D, porque o B está contido em D. Então, toda vizinhança de um ponto aqui intercepta o D, ou seja, está no fecho de D, certo? Daí essa inclusão. A terceira propriedade é mais complicada, eu vou deixar de dever de casa. É parecido com aquela coisa do interior, né? O interior do interior é o próprio interior. Aqui o fecho do fecho é só o fecho, é a idempotência da operação de fecho, né? Eu queria falar dessa quarta propriedade aqui, ó. Se você pegar a união de dois fechos, isso é igual ao fecho de duas uniões. Deixa eu apagar. Vamos demonstrar isso aqui. Primeira coisa, eu quero mostrar que esse está contido naquele, né? Eu vou usar a propriedade 2, olha só. Olha aqui, B é subconjunto de B união com B. Pela propriedade 2, o fecho desse está contido no fecho daquele. Então, esses dois fechos estão contidos nesse conjunto. Se você fizer a união, significa que esse daqui está contido naquele, né? A dificuldade é a volta. Se o cara estiver aqui, vai estar lá também. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar alguém que não esteja aqui, não esteja nessa união. Se a gente pegar um ponto que não está nessa união, o que significa? Significa que esse ponto não está aqui e esse ponto não está aqui. E o que significa não estar no fecho, né? Se A não está no fecho de B, quer dizer que tem uma vizinhança de A que não intercepta B. Se A não está no fecho de D, quer dizer que tem uma vizinhança de A que não intercepta D, né? Mas isso significa, olha só,
Significa que se eu tomar a interseção desses dois conjuntos, esse aqui não intercepta B, aquele ali não intercepta D. A interseção deles é menor ainda. Então, ela não intercepta nem B, nem D, né? É menor do que as duas. Então, não intercepta nenhum dos dois, não intercepta a união. Então, você vai ter que essa interseção aqui é vazia. Agora, as vizinhanças de um ponto tem uma propriedade interessante. A interseção de duas vizinhanças é uma nova vizinhança. Então, olha só, existe uma vizinhança do ponto A, que é a interseção dessas duas vizinhanças, que não intercepta aquela união. Ou seja, então olha só, A não está no fecho da união. Por quê? Porque A tem uma vizinhança que não intercepta o fecho da união, né? Fica como exercício você mostrar que isso aqui não vale para interseção, certo? A minha dica é que você pegue os racionais e os irracionais, que a interseção é vazia, mas o fecho dá tudo, né? E aí, bom, dadas essas propriedades básicas, essas propriedades dava para fazer com os conjuntos fechados também, assim como a gente fez para o interior e com os conjuntos abertos, mas eu ainda não falei dos fechados, né? De qualquer forma, eu vou deixar escrito aqui, só para a gente fazer um paralelo, e você já sabe um pouco também o que é um conjunto fechado lá nos espaços métricos, né? Eu estou tratando aqui como se você não soubesse, mas eu imagino que a maioria já saiba, né? Então, as propriedades são essas. O fecho de B é a interseção de todos os fechados que contêm B, e o fecho de B é, na verdade, o menor fechado que contém B, né? A gente ainda vai ver as propriedades dos fechados, e aí você consegue demonstrar isso daqui da mesma maneira que a gente fez para o interior e os conjuntos abertos, né? Então vamos falar sobre os fechados. Conjuntos fechados. Era igual ao conjunto aberto, né? Aberto era quando ele era igual ao interior. Fechado é quando ele é igual ao fecho, né? Então, isso aqui não é um conjunto fechado, né? Porque ele tem pontos aqui no bordinho que não estão dentro dele, né? A ideia é que um conjunto fechado tem essa cara aqui. Pronto, tá aí, isso é um conjunto fechado, né? O conjunto é fechado quando ele é igual ao fecho dele. A gente, na verdade, definiu assim o fechado porque a gente começou lá com as vizinhanças. Cada ponto tinha uma vizinhança. Com as vizinhanças a gente definiu o fecho, quer dizer, o que significa um ponto estar grudado num conjunto. E o fecho de um conjunto é esse conjunto e mais todos aqueles que estão grudados nele, né? Esse é o fecho. Agora, a gente vai ver que isso poderia ter sido definido de outras formas, né? Então, eu vou mostrar para vocês que se a gente tivesse, como a gente já tem, na verdade, né? Os conjuntos abertos, a gente consegue definir os conjuntos fechados simplesmente como sendo assim, é um conjunto que é o complementar de um aberto, né? Ou um conjunto que, se você tomar o complementar, ele fica aberto. Vamos enunciar isso como uma proposição. F é fechado se somente se o complementar de F for aberto. Se a gente tivesse dado um nome para a família dos conjuntos fechados, seria assim, F pertence à família dos fechados se somente se F complementar pertence à família dos abertos, né? A gente não vai dar um nome para a família dos fechados, porque a gente pode escrever assim, F complementar pertence, é um aberto, né? Ou a gente fala F é fechado, ou a gente diz que F complementar pertence a tal, certo? Então eu não vou dar um nome para a família dos conjuntos fechados. Talvez, né? Talvez a gente ache conveniente mais para frente. Bom, de qualquer forma, tem que demonstrar. Vou fazer a demonstração com um desenho aqui no cantinho. Então tá aqui o nosso conjunto fechado, certo? Eu quero mostrar que o complementar de F é aberto, ou
que se o complementar de F for aberto, o F vai ser fechado. Na verdade, eu quero mostrar que é a mesma coisa, né? Então, eu vou pegar um ponto no complementar de F, certo? A está no complementar de F. Se F é um fechado, isso significa que A não está no fecho de F, certo? Isso significa que A tem uma vizinhança. Isso significa que A tem uma vizinhança que não tem interseção com F. Mas isso significa que essa vizinhança está toda contida no complemento de F, certo? Então eu peguei um ponto no complemento de F e mostrei que o complemento de F contém uma vizinhança, ou seja, é uma vizinhança, né? O próprio complemento de F é uma vizinhança de A. E o que você chama um conjunto que é vizinhança de todos os seus pontos, né? Tadã! É um aberto. Então o complementar de F é um aberto. E a volta é a mesma coisa. Quer dizer que o complementar de F é um aberto é assim, pega qualquer ponto. Ele é vizinhança, né? Então, na verdade, o complementar de F é vizinhança de todos os pontos que estão fora de F, certo? Então, se o ponto está fora de F e tem uma vizinhança que não intercepta F, significa que o ponto está fora do fecho. Significa que os únicos pontos que podem estar no fecho são os pontos que já estão em F, né? Ou seja, F é igual ao seu próprio fecho, certo? Bacana isso, né? Vamos ver aqui as propriedades dos conjuntos fechados. Bom, provavelmente você já conhece essas propriedades dos conjuntos fechados. Eu disse as propriedades, mas não são as propriedades dos fechados, né? São algumas propriedades do conjunto fechado. São as principais propriedades dos conjuntos fechados, né? Como a gente já sabe que um conjunto é fechado somente se ele é um complementar de um aberto, essas propriedades aqui, ó, elas seguem imediatamente das propriedades correspondentes dos conjuntos abertos, né? A gente sabe que o vazio é aberto, então o complementar, que é o x todo, é fechado. A gente sabe que o x todo é fechado, então o complementar, que é o vazio, é aberto, né? Eu não sei se você percebeu aqui, mas como a gente não deu um nome para a família dos fechados, eu ia ter que escrever se esse conjunto é fechado, esse conjunto é fechado. Então eu abreviei aqui a expressão é fechado, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é, esses dois caras são fechados, certo? Do ponto de vista de fechado é complementar de aberto, isso é fácil. Mas eu queria também que você tentasse fazer usando essa propriedade do fecho, né? Quer dizer, o fechado é o conjunto que o fecho dele é ele mesmo. E aí você mostrar que o fecho de x é o próprio x, moleza, né? Por quê? Porque o fecho não diminui, eu gosto de dizer que ele aumenta, né? Mas o fecho aumenta, fatalmente aumenta o conjunto, mas ele não diminui. Então o fecho de x só pode ser o próprio x. Agora, e o fecho do vazio, né? Pega um ponto qualquer que não está no vazio. Ele tem toda uma vizinhança, o x todo, na verdade, que não intercepta o vazio, porque ninguém intercepta o vazio, né? Intersecta ou intercepta, né? Eu vou continuar dizendo intercepta. Às vezes eu vou falar intersecta. Você me perdoe. Mas de qualquer forma, qualquer ponto que você pegue, qualquer vizinhança desse ponto, e aí é importante que esse ponto tenha uma vizinhança, né? Mas não, nem é. Todas as vizinhanças desse ponto não interceptam F, na verdade, né? Nenhuma vizinhança intercepta F. Intercepta o vazio. Então o vazio é fechado, né? Ele é igual ao seu fecho. Nenhum ponto está no fecho do vazio. Essa aqui foi muito mais fácil com abertos, né? Aqui é a mesma coisa, olha só. A união de dois conjuntos fechados dá um conjunto fechado. Você pode fazer isso com os abertos, porque você sabe que a interseção de dois abertos é aberto, e aí você usa a coisa dos complementos.
aquelas igualdades, né, das operações booleanas aí de interseção e união, e aí joga complemento para lá, complemento para cá. Se você pegar duas coisas que o complementar é aberto e fizer a união dessas duas coisas, isso vai ser o complementar das duas interseções lá de abertos, e como a interseção finita de aberto é aberto, você vai ter que esse cara é fechado. Então, com essas operações de conjunto aí, de complementação, né? Você trocar a ordem de complementação e união com interseção e tal, você mostra isso aqui com facilidade. Mas eu queria que você mostrasse também usando a propriedade de fecho. Como assim? Bom, esse F aí ele é fecho de alguém, o K é fecho de alguém. A união deles, será que é fecho de alguém? A gente já viu isso, né? Olha só, se você fizer a união desses dois fechados, como eles são iguais ao fecho, dá isso daqui. E aí o fecho tem aquela propriedade que a gente já viu, né? Que o fecho das uniões é a união dos fechos. Então, olha aqui, o conjunto é igual ao próprio fecho, então ele é fechado, certo? Fica um pouco mais difícil assim, né? Mas dá para fazer com a operação de fecho, né? A mesma coisa aqui para essa interseção, em termos de abertos é moleza, e em termos de operação de fecho, eu vou deixar com você mostrar aqui interseção de fechados, interseção arbitrária de fechados é fechada, né? Por fim, só mais uma propriedade. A última propriedade que eu vou falar é isso aqui, olha só. Um conjunto é fechado se somente se ele for o fecho de alguém, né? A gente já sabe que os conjuntos fechados são o fecho de alguém. Quem? Deles mesmos, né? Mas será que os fechos são fechados? Essa é uma pergunta, né? Isso tem a ver com aquela coisa da idempotência do fecho, né? O fecho é uma operação idempotente. Quando você aplica duas vezes, é a mesma coisa que aplicar uma vez só, né? E isso significa que o fecho do fecho é igual a ele mesmo e, portanto, ele é fechado, né? É isso aqui. Fica até feio escrever. Vou dar um realce. Você está dizendo que esse conjunto que está dentro do quadrado azul, mais ou menos quadrado azul, é igual ao fecho dele mesmo, ou seja, ele é fechado, né? Então, a gente fica por aqui com os fechados. Eu fiz um apanhado de um monte de operação com conjuntos nos espaços métricos. A gente tentou usar só a linguagem de vizinhanças e tal, sem falar de bola, sem falar de métrica. E agora eu acho que para se acostumar com uma porção de propriedades disso daí, é fazer um monte de exercícios, certo?